Você não entendeu o Jax, e nem a Guziworks. Oi, meu nome é Lucas, mas você pode me chamar de Akira e seja bem-vindo a mais um vídeo do Estúdio Two Dreams. Família, eu sei que eu tô sumido, eu tava tendo as aulas da faculdade, mas agora eu tô de férias e vou começar a gravar conteúdo a rodo pra vocês. Enfim, hoje a gente vai falar de algo que todo mundo gosta, séries independentes. Hoje não, Alastor Hasbin Hotel vai ficar para outro dia, porque hoje eu vou falar de The Amazing Digital Circles, ou para os mais chegados, o incrível circo digital. Antes de tudo, tenho que deixar alguns alertas, sendo o primeiro deles, esse vídeo obviamente tem spoilers, tinha spoiler na thumb, tem spoiler no título, tem spoiler pra todo lado. Se você ainda não assistiu o episódio 9, eu tô fazendo questão de postar esse vídeo quase um mês depois do lançamento do episódio, corre pra assistir, porque vai ser completamente spoilado. Porque você vai ser completamente spoilado, como já diria o Caim na versão original, quando a Pomina entrou no Void. O segundo alerta é que esse vídeo, assim como todos os outros, serve para gerar reflexão, ou seja, eu pesquisei diferentes tópicos e visões sobre o assunto para não chegar aqui e jogar minha opinião ao vento. Fique à vontade para discordar de mim, mas mantenha o respeito nos comentários, por favor. Para começar, eu vou contar para vocês brevemente a minha experiência indo ver o filme. Eu não fui assistir o filme no dia 4 durante a estreia, porque já tinha esgotado tudo. Mais tarde eu descobri que isso estava cheio de criança fazendo algazarra, então eu dei graças a Deus que eu não fui ver. Fui ver o filme no dia 9 com mais 2 amigos, então eu fiquei uns 4 a 5 dias sem usar redes sociais. E mesmo assim eu tomei um ou dois spoilers que confirmaram teorias que eu já tinha com base na lore da história. E senhoras e senhores, que filme incrível! Eu achei que o Jax ia conseguir. Eu achei que eles iam descobrir como fugir e o Jax ia ter que ficar pra trás pra salvar todo mundo, porque ia ser o único jeito, ia referenciar a novel Não Tenho Boca, mas Preciso Gritar, que foi o que inspirou a série. Ou então eu achei que o Jax fosse abstrair, porque tava meio óbvio que ele ia morrer, de algum jeito ele ia. Então eu achei que ele poderia abstrair e como todo mundo ia ter o mesmo controle do Caim agora no circo, ele abstraído ia fazer o caos no circo, como se ele virasse um vilão louco que perdeu a sanidade por causa da abstração. Não aconteceu nada do que eu falei, mas ao mesmo tempo foi um final incrível. A primeira impressão que eu tive foi de que a Guziworks tentou fazer um final que agradasse todo mundo que criticou ela, meio que um pouquinho de tudo. Mas analisando depois eu percebi que não, era um final que ela queria escrever, ela queria fazer um personagem baseado nela e matar o personagem. E foi o que ela fez e foi incrível. Depois de assistir essa obra-prima da indústria cinematográfica, eu obviamente entrei em hiperfoco, além de ficar uma semana de luto pelo Jax. Eu fui assistir vários vídeos sobre o filme. Eu vi análises do filme, pessoas comentando sobre a fandom odiosa que tanto o Digital Circus quanto a própria Glitch tem ao todo. E o motivo dessa galera ser tão chata, fora o fato de que tem muita criança assistindo essas séries que claramente não são infantis, é que com o hype vem de tudo, inclusive a galera do Twitter. Não usem Twitter, crianças, eu não uso e me sinto uma pessoa melhor nesse mundo toda vez que eu lembro disso. Enfim, essa galera específica gosta de procurar defeito em tudo e tacar hate pra todo lado. Isso fez a Guziworks basicamente desistir de Digital Circus e nós basicamente nunca mais vamos ver algo desse universo feito por ela. Mas ela já está trabalhando em outros projetos, então graças a Deus não perdemos uma artista, menos mal. Agora voltando ao assunto, dentre essas análises eu vi várias que eram sobre o nosso querido Jax. Opiniões positivas, negativas e até neutras. O que me fez estar aqui nesse momento é ver que as opiniões negativas são baseadas em nada. Eu sei o que isso parece, que eu tô tentando forçar minha opinião pra cima de todo mundo, mas deixa eu explicar melhor. Eu vou falar primeiro sobre os vídeos neutros, depois os negativos e vou concluir usando os vídeos positivos. Vamos lá? Primeiro, os vídeos neutros. As análises neutras do Jax falam sobre ele como um personagem, olhando em terceira pessoa. Ou seja, quem tem opinião neutra sabe que é só uma série, basta desligar para o personagem sumir. São pessoas que de repente gostam mais da Gangle, do Kingo ou qualquer outro personagem, mas que sabem que são só personagens e não vão xingar a criadora por causa da série porque sabem que é só uma história. Por exemplo, o canal Linkzin, que enquanto eu tô gravando esse vídeo já postou mais outro falando sobre se o Jax é mal escrito ou não e eu vou abordar isso mais pra frente, fez várias análises da série e ele gostou do final. Ele não gosta tanto do Jax, ele comentou que queria ver mais de outros personagens, mas ficou por isso mesmo. Ele não precisou ofender ninguém, do jeito que um ser humano deveria ser. Agora vamos para as análises negativas. Eu sei, o primeiro tópico foi bem curto, mas esse vídeo é basicamente só sobre os vídeos negativos, então vamos pro tópico principal logo, vai? Aqui eu preciso deixar claro que eu não quero ofender ninguém, tanto que eu nem vou citar canais específicos de exemplo, pra ninguém sair falando besteira depois. Enfim, durante a minha pesquisa eu encontrei pessoas que não gostavam do Jax de maneira lógica e pessoas que não assistiram a mesma série que eu. E é aqui que tá a minha crítica. Não o primeiro grupo, não
gostar de um personagem é completamente normal. Você não precisa explicar sua opinião pra ninguém, nem se deixar levar pelas opiniões dos outros. O problema que eu encontrei, na verdade, foram brasileiros que pareciam os gringos do Twitter, massacrando a criadora porque o Jax só fez merda e saiu impune, que foi mal escrito, ou que a série perdeu o sentido por eles serem cópias digitais, ou o fato de metade do episódio 9 ser sobre o Jax. Sinceramente, eu achei que foi pouco, eu queria ter visto mais do Jax no episódio 9. Gente, eu vi muita contradição desenfreada. Vamos em tópicos. Eu concordo que muitos personagens foram rushados, mas uma coisa que parece que ninguém entende é que se trata de uma série indie. A galera por trás disso normalmente é só alguém com talento que foi notado pela Elite, e todos são animadores, não roteiristas. Eu não sei a formação de cada um que tá lá. Eu sei que de repente Knights of Guinevere, como foi da mesma criadora de Down House, com certeza é uma roteirista que tá ali por trás, mas nem todos são desse nicho. É a mesma coisa que eu cobrar de uma criança o trabalho de um engenheiro, só porque a casinha que ela fez no Minecraft ficou bonitinha. Então eu particularmente relevo o fato de as histórias serem rushadas, fora a dor de cabeça da coitada do Guzi Works. Agora, quanto ao Jax ser mal escrito ou não ter pagado pelos seus erros, eu vou ser um pouco mais crítico. No momento eu tô de férias da faculdade e ainda vou fazer vários vídeos sobre isso, mas nesse primeiro semestre eu tive aula de storytelling, que me dá um certo repertório para falar que o Jax faz exatamente o que ele foi feito para fazer. O Jax é majoritariamente um pícaro, ou seja, ele é um personagem engraçado, não porque a gente veja graça nele, mas ele se ver como cômico e seguir seu arquétipo, tipo Coringa ou Mahito de Jujutsu Kaisen. Ele faz o que faz porque acha divertido, mas ele também segue o arquétipo de camaleão, já que o seu comportamento muda em função de vários acontecimentos na sua vida. Ele foi feito pensado para morrer e ponto. Eu escrevo histórias desde sempre e no momento que eu vi que o Jax já tinha um passado sombrio, naquele episódio em que tá de noite com a Palmin e a Hagatha, eu já sabia que iria morrer. Por acaso você tem algum amigo de verdade? Não tem mais, não. Como dito antes, eu pensei que iria ou abstrair e ficar louco, ou que iria ficar sozinho, mas aconteceu, ele morreu. Mas esse nunca foi o Jax, porque o Jax é feito para ser alguém quebrado que construiu barreiras para se proteger. Eu comecei a fazer esse vídeo pouco depois do episódio 9 sair no YouTube, ou seja, no mês de junho, que é dedicado à saúde mental masculina, entre outros temas. Eu vi algumas pessoas falando sobre o Jaxter Borderline. Como eu não entendo muito sobre esse transtorno, eu não vou entrar no tema. Agora, todos precisamos concordar que o Jax tem depressão. Eu não acho justo comparar o que aconteceu com o Jax com a Hagatha, porque vamos levar em conta que a Hagatha sofria pressões psicológicas da mãe, assim como o Jax. Porém, a Hagatha tinha uma personalidade mais otimista, e aparentemente foi só a mãe dela que maltratou ela. Talvez ela não tivesse o pai ali e isso pudesse mudar alguma coisa. Por ela ser mais otimista, ela conseguiu se dar bem na vida mais fácil, tanto fora do circo, a versão original, quanto no circo. A sequela que sobrou para ela dos seus traumas foi tentar agradar todo mundo por medo de ser odiada. É uma pessoa que prioriza os outros acima de si e tenta forçar coisas para parecer legal, para ser amiga deles. Tanto que às vezes parece ser um pouco irritante. Mas esse foi o jeito dela, e o Kingo ajudou ela com isso. Então, a maneira dela de lidar foi diferente, mas de certo modo o abuso dela também foi diferente. Já o Jax foi abusado pelo pai, e quando o pai dele foi embora, a mãe dele ficou tóxica, para não dizer narcisista. Se ele agisse de maneira mais doce, ele não era homem o bastante. Se ele enfrentasse todo o desprezo que estava sofrendo em casa, ele era tão mal quanto o pai dele. Isso chegou a tal ponto que ele não sabia mais processar os sentimentos direito. Então, quando a mãe dele foi lá e abraçou ele não sabia mais interpretar isso. Ele empurrou ela para trás num impulso. Foi um ato reflexo, emocional. Como já sabemos, o nosso querido Leroy não foi preso, então eu acredito que a mãe dele só tenha apagado. Continuando, já vimos em várias histórias que personagens com um passado perturbado costumam se fechar e não confiar facilmente nas pessoas. É preciso levar em conta que a personalidade das pessoas influencia muito nesse comportamento. O Jax provavelmente era uma pessoa mais tímida e fechada, diferente da Hagatha. Tanto que quando ele chegou no circo, a primeira reação dele foi ficar chorando em posição fetal, muito diferente do Jax que a gente conhece. Ele ficou triste por muito tempo, até a Ribbit conseguir conquistar a confiança dele, como a gente viu naquela cena onde ela coloca o laço na orelha dele. Já perguntaram pra Guzi Works e ela respondeu que ia acontecer algo mais ali se não fosse pelo Kaufman. Então provavelmente o Jax e a Ribbit iam se tornar um casal, ele ia ter um laço de confiança e ia ser salvo ali dentro do circo, por assim dizer. Ele ia ser uma pessoa melhor. Mas por falar no Kaufman, como já vimos, ele causou a interrupção naquele momento emocional do Jax, em que ele estava com a guarda baixa. Isso ativou novamente o sistema de defesa dele, que não estava agindo na lógica, ou de repente estava, mas a lógica dele estava sendo muito afetada pelo motivo. Então na cabeça dele a Ribbit podia usar aquilo contra outras pessoas.
Então, num ato de defesa, ele começou a tentar se afastar dela a todo custo. Ele tentou criar um cenário onde, se ela falasse algo pra alguém, todos saberiam que é mentira. Ele queria a todo custo que essa proximidade não acontecesse de novo, e isso acabou causando a abstração da Ribbit, e ele se culpou por isso. E daí ele ficou com aquela personalidade babaca, como a gente já viu. Ele não queria que as pessoas se aproximassem dele por medo de machucá-las. Ele tentava propositalmente repelir elas. E a gente viu mais tarde que o Kaufman abstraiu e depois o Jax. E eu não estou justificando o Jax agir desse modo, mas isso é algo que acontece na vida real. Pessoas podem afastar umas das outras por medo de machucá-las. Como o Linkzin falou no vídeo dele sobre se o Jax é mal escrito ou não, o Jax chegou num ponto em que ele enxergava que se ele se abrisse com alguém, as fraquezas dele seriam usadas contra ele. Então ele preferiu escolher entre ser um vilão ou a vítima e preferiu se tornar o vilão. Eu sei, essa conversa tá ficando meio cringe, mas vamos continuar. E isso só muda quando elas têm ajuda. Algumas aceitam mais fácil e outras, como o Jax, estão tão machucadas que não conseguem baixar a guarda. E foi por isso que ele fez o que fez. E quando a Ribbit abstraiu, ele entendeu que ele tinha feito isso e quebrou, ficando babaca para garantir que mais ninguém se machucaria nas mãos dele. Mais tarde o Kaufman abstrai e por fim o próprio Jax. E ele sabe que ele fez tudo isso por recusar ajuda, mas no final ele se arrepende, ele se abre para Pomni, ele abraça ela e se permite ser humano uma última vez. Agora já é tarde. Eu fiz isso comigo mesmo. E agora já não tem mais como voltar. Então, desabafa agora. I don't wanna go. Essa foi a parte mais triste do vídeo, eu fiquei meio emotivo, tanto escrevendo o roteiro quanto agora falando. Foi mal aí por pesar o clima, mas o ponto é que o Jax com certeza foi bem escrito e não saiu impune. O cara literalmente morreu. Mas tem gente que acha que ele devia ter sido eternamente torturado. O que seria engraçado se não fossem as mesmas pessoas que, ao saberem que o Jax é baseado na própria GuziWorks, foram tacar hate nela. Porque se o Jax faz piadas pesadas, então a Guzi também faz. E é claro que piadas agora representam a opinião. Olha, eu não vou abordar esse assunto nesse vídeo, mas não. Piadas não são opinião, e se o Jax for um self-insert da Guzi, então ela provavelmente passou por muita coisa triste e merece apoio, não ódio. O final foi escrito de maneira que agradasse a autora da história, a criadora desse universo, e não um bando de jovens que passa a tarde no Twitter xingando a Guzi e os funcionários da Glitch, porque como assim a Agatha não é a terceira protagonista? Que absurdo! O mais engraçado é saber que teve lugar em que todos os brinquedos da série, menos os bonecos da Agatha, esgotaram. Foi um tapa na cara dos haters. Agora sim, pra finalizar, os vídeos positivos falaram basicamente isso que eu já disse pra vocês. O Jax é um personagem que sofreu e fez merda por medo de sofrer mais, o que ironicamente causou seu fim. Quem gosta dele, ou foi engajado pelo carisma, ou passou por coisa parecida e simpatizou com o personagem, ou simplesmente achou ele legal, mas tiveram o entendimento de que é só um personagem. Galera, tem pessoas na internet que não querem o sofrimento do personagem, querem o sofrimento da Guzi e até de outros fãs do Jax. Acho que são adolescentes com síndrome de protagonismo, mas existem ameaças de morte no meio. Eu pensei algumas vezes se ao fazer esse vídeo, eu não estaria me juntando ao tribunal das pequenas causas. Mas sendo sincero, esse vídeo fala mais sobre respeito, bom senso e pensar duas vezes antes de falar merda na internet. Apesar do Jax ser um self-insert da Guzi, ele tá na série pra mostrar pra gente que não devemos guardar tudo pra nós mesmos, porque uma hora isso transborda e pode ser tarde demais pra voltar atrás. Esse vídeo não é pra dizer que você tem que gostar do Jax ou que a minha opinião é a certa e você tá errado. É apenas uma análise crítica pra te fazer pensar e principalmente pra dizer: respeitem uns aos outros, concordem em discordar, não ameace pessoas por causa de nada e acima de tudo fiquem longe do Twitter. Esse definitivamente foi o vídeo que mais deu trabalho de fazer até agora. Só a parte de desenho deu 4 horas de gravação, a parte de áudio são mais de 8 clipes, totalizando meia hora no total. E se eu puder contar com o seu like, eu ficaria muito grato. Comenta sua opinião de maneira respeitosa aqui embaixo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, Deus abençoe todos vocês e fui!